Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Terço Podcast. Já de antemão, vamos saudar nossos amigos, parceiros, patrocinadores e investidores, como diria nosso amigo Ederson, que são eles Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @Glee Makeup Hair. All Vibrations Store, as melhores vibrações da sua cabeça. Acesse lá allvibrationsstore.com.br. Espaço de coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. E Munari Veículos, há 11 anos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @Munari Veículos. Fala com o seu Munari, né? Nosso patrocinador master, inclusive nesse momento de correria, os caras otimizam o tempo, hein? Pode chamar no WhatsApp, lá toda a negociação digital, avalia a situação da Land Rover, a situação do Passat, o que tiver, entra no Brick. Vai também, tá tudo certo. Os caras são bons. Apresento, com muito prazer. Ela que é coach, né? Uma das não sei se fala profissão, depois ela vai me corrigir se eu estiver errado, mas uma das profissões, ao meu ver, ainda que mais cresce nesse momento no mundo, né? Não só no Brasil. E ela que é uma das mais conceituadas de Sapiranga, da região. Eliane, tudo bem contigo? Boa noite, muito bem-vinda, Eliane. Tudo bem? Boa noite, obrigada pelo então, tá convite. Bom. É uma satisfação para mim estar aqui com vocês também, né? Podendo compartilhar um pouco do meu trabalho. Que massa. Então, já de antemão, já sai perguntando, tá certo? É uma profissão coach? Se define como uma profissão? Coach. É. E quando foi, Eliane, que deu aquele plim? Vou ser coach. Então, é uma longa história, né? Fica à vontade. Ser coach, para mim, é uma profissão recente, né? O coach, ele vem de uma história no Brasil, enfim. O coach, ele surgiu lá em 1950. Pô, é recente, né? Não, levando em conta, né, a história da humanidade, né? Tudo mais. Mas ele chegou também de uma forma mais agressiva, digamos assim, né? Que as pessoas têm mais contato hoje com o mundo do coach. Há pouco tempo no Brasil, ele surgiu, o coach mais conceituado do mundo é o Tony Robbins, né? Que é um dos pioneiros, assim. E no Brasil é o Paulo Vieira, que é o presidente da Febracis, a instituição que eu sou formada, né? Como eu me descobri coach? Eu comecei a buscar, a me conhecer, né? O primeiro contato que eu tive com o mundo de coach foi quando eu estava lá professora. Eu sou formada em educação física, essa é a minha formação, né, acadêmica. Trabalhei bastante tempo na área da educação, mais de 15 anos. Fui secretária de escola, fui professora, fui diretora, fui coordenadora, fui orientadora pedagógica. Então, lá quando eu estava na direção da escola, eu tive a oportunidade de conhecer o marketing multinível. E me tornei diretora de vendas da Mary Kay. E aí foi lá que eu conheci o coach, né? Conheci um cara que eu admiro muito até hoje, que foi uma referência para mim também, o Gilce Lourenço, ele é de Três Coroas. Foi o primeiro contato que eu tive com o coach. E aí eu comecei a estudar, buscar livros, né? E comecei a ler os livros do Paulo Vieira, que é um coach muito conceituado também aqui no Brasil. E fui para o Método CIS, que é uma imersão, um curso de inteligência emocional. E quando eu fiz essa imersão em 2017, eu fui para Curitiba fazer esse curso lá, que são 50 horas em 3 dias. Poxa, bem intenso, né? É, bem intenso. O último dia a gente entra no domingo de manhã às 9 horas e sai na segunda às 6 da manhã. Vira Caramba, a quase noite 24 toda, horas. É mesmo assim, é no cansaço que ele nos vence, né? E aí lá, aquele dia, eu pensei, nossa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Foi uma vibração. Foi uma virada de chave, assim, pra mim, né? Nesse momento, tu estava exercendo a função na Mary Kay? Não. Na Mary Kay. Sim. E como professora. Exercia as duas funções já. As duas funções, agregando a terceira. E aí, quando eu voltei do Método CIS, eu pensei, eu preciso mudar a minha vida, né? Eu me vi lá e me descobri de uma maneira que eu não me via. Eu sempre tive até os meus 35 anos, né, uma crença forte de que eu era uma pessoa tímida, que eu tinha dificuldade de falar, de me expressar, e muita coisa, tipo, os trabalhos na faculdade dava aquela tremedeira, né, na hora de apresentar meu TCC, foi
terror, assim, né? Tinha um bloqueio lá Um dentro. bloqueio de timidez. E aí, lá nesse curso, eu descobri que eu não era tímida, que o meu perfil era influente. E o perfil influente, ele tem o dom da comunicação. A principal qualidade dele é a comunicação, né? E tanto que eu falo com as mãos, eu me comunico com todo o corpo, eu gesticulo, eu sorrio. Então, eu falo muito com o corpo. E aí eu descobri que eu tinha esse talento natural, né, da comunicação. E ali, para mim, foi assim o meu desbloqueio. Eu quero fazer isso, eu quero investir na minha equipe. Na época, eu já era diretora Mary Kay, eu já tinha uma equipe que eu treinava, né? E aí eu voltei e disse, não, eu vou me exonerar desse concurso de professora e eu vou conquistar carro rosa e aquela coisa né, que o marketing traz isso pra gente. E é investido, é uma empresa que investe muito em treinamentos. Acho que é uma das empresas que mais investe em treinamentos e mais premia pela meritocracia, né? Que depende somente do teu esforço e da equipe que tu está trabalhando. Exatamente. Né? Então, eu cresci muito rápido. Em 8 meses, eu me tornei diretora dentro da empresa, né? Eu tinha uma equipe lá com 30 pessoas. Logo, eu formei a minha irmã diretora também, então eu já tinha uma descendência de área. E estava ali construindo uma área, né, para conquistar o carro rosa. E aí eu aplicava algumas coisas. Esse coach, ele era esposo de uma diretora da nossa diretora executiva, é esposo dela. Ela é diretora da Mary Kay até hoje, né? E ele dava muito treinamento para nós e eu estava sempre envolvida. E por eu ter essa habilidade de professora e didática, então eu trabalhava muito junto com ele. Nós montávamos os treinamentos juntos, né? Para treinar a equipe, e a gente começou a fazer eventos maiores para treinar todo mundo junto. Então, ali eu fui já aplicando algumas coisas na minha vida e que eu aplicava com a minha equipe também. E quando eu fui para o Método CIS, eu disse, nossa, eu quero fazer o curso de formação de coach. E aí eu levei o Deuclides junto, meu esposo, né, nesse curso. Ele foi o único marido que foi, as outras diretoras foram todas sem marido, eu arrastei o meu, né? Não, tu tem que ir junto comigo, tu precisa ir. E para ele foi também impactante lá, que ele saiu de lá matriculado para o curso de coach. Inclusive fez contigo. Não, porque daí era um grande investimento e ele entrou muito assim, né, militar, isso aí não funciona, essas coisas, todo descrente, né? E aí, como ele sentiu o impacto e aquilo teve um grande significado para ele, eu pensei, já que ele quer fazer, vamos priorizar ele, eu faço depois. Eu me viro. E aí ele fez a formação, enfim, aí eu consumi aqueles materiais que ele trouxe, livros, tudo, né? E aí eu me programei que eu faria no ano seguinte. Só que no ano seguinte deu uma mudança, assim, na nossa vida, né? Eu estava naquela correria, naquela loucura, e Deus foi lá e disse assim, calma aí que eu tenho que dar uma mexidinha aqui na vida de vocês, porque isso daí não está tomando o rumo desejado. E aí, eu descobri que eu estava grávida da minha filha com 12 semanas, 3 meses já. Caramba, no terceiro mês já. No terceiro mês de gestação, eu não tive sintoma nenhum, não tive nada, tô grávida. Como que eu descobri que eu estava grávida? Fazendo um evento da Mary Kay. E que eu tava no palco e a minha irmã tirou uma foto e apareceu assim uma barriguinha. Eu olhei aquela foto, mas essa barriga não é minha. Isso não é normal. Não é só minha. E aí fui fazer o teste, estava grávida. E aí veio aquele impacto, assim, eu naquela loucura, porque eu trabalhava bastante, né? Eu já tinha os meus 2 filhos mais velhos. E aí começar tudo de novo, do zero, né? Aí eu pensei, não, alguma coisa eu tenho que mudar. E aí eu fiquei ali, né? Descobri em novembro, janeiro, Deuclides na praia. Eu fui grávida para Torres e daí eu pensei, não, eu não quero mais isso aqui. Me desliguei da Mary Kay. Assim? Me demiti, conversei com o Deuclides, vamos, né, tu banca as contas, vamos aqui, viver agora, né, eu poder viver essa gestação, eu poder ter a nossa filha, tudo tranquilo, vamos lá. E aí, ali eu baixei a cabeça e eu só estudava enquanto eu estava gestante. Juntou útil ao agradável, né? E aí a minha filha nasceu, eu curti, a gente viveu tudo isso, assim, fiquei com ela enquanto ela precisava de mim ali. Aí viemos embora para Sapiranga, né?
A Rafa não tinha 1 aninho ainda. E aí começou a pandemia. Aí nisso, quando ela estava com 6 meses, que eu conseguia deixar ela, né, eu fui fazer a formação em coach. Aí dezembro já, né, quando ela fechou 6 meses, eu fui fazer o ministrante para o Poder da Ação, que eu sou ministrante oficial do curso. E aí depois, em janeiro, já emendei ali e fiz a formação em coach, né? E aí voltei, em fevereiro a gente veio para cá, agora eu vou trabalhar. Aí começou a pandemia. Tá, então vamos fazer live, vamos fazer alguma coisa. É o que eu quero, é o que eu preciso falar que eu tô com tudo isso aqui, eu preciso compartilhar meus conhecimentos. E foi quando eu comecei a fazer as lives, divulgar meu trabalho, comecei ali do zero. As minhas redes sociais eu não usava, era lá os parentes que me seguiam, né? Eu nunca me apresentei como profissional, porque eu tinha a ideia que, como prof, e isso também era transmitido para nós, que nós tínhamos que manter a nossa imagem privada, sim, claro, né? Não divulgar que os alunos, os pais, enfim, então a gente nunca deixava muito exposto, né? E por o meu esposo ser militar, a gente também tinha essa cultura assim em casa de sim, não claro, expor, né? E aí eu comecei, não, agora, eu preciso falar com alguém, não aguento mais estar aqui em casa, eu vou abrir minha câmera aqui. Vai ser live. E aí chamei, né, uns colegas coaches também que tinham feito formação comigo, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre relacionamento, cada dia eu trazia um, né. Coloquei o Euclides lá um dia para falar comigo sobre finanças, né, e assim a gente foi, e ali começou um projeto que depois tomou forma, eu tomei gosto por fazer e que hoje eu tenho todas as segundas-feiras, né, o Café com Energia. Toda segunda-feira de manhã a gente começa a nossa semana, né, divulgando. Às 7h32. Chega a primeira coisa que eu lembro, às 7h32, né? Já foi às 6, já foi às 6h33, já foi vários horários diferentes. Agora é às 4h42, porque eu assisti a live do Pablo, que era às 4h52. Não tinha escapado. Então. Do treinamento. Então, todos os dias estava lá o nosso treinamento às 4h52 e eu acordei ano passado, o ano todo, às 4h52, de domingo a domingo. Colocou lá como objetivo e tá tudo certo. Só quando eu tive Covid que não. Aquele período de Covid. Então, coincidentemente ou não, diante da pandemia, surgiu uma coach, né, que já estava lá, né, pré-determinada. Eu digo que tudo que eu vivi da minha carreira profissional me preparou para a bagagem que eu tenho hoje, né, para atuar com as minhas mentoradas. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Em fábrica de calçado eu trabalhei em supermercado, eu trabalhei em loja, eu trabalhei em tabelionato, onde eu fazia escrituras, né? Então, todos os setores, quando chega uma pessoa se comunicar comigo, eu já fiz isso. Eu tenho essa empatia, né? De entender o que a pessoa está passando lá. Depois eu trabalhei como prof também, e cargo de gestão. E também trabalhei com vendas, então muitas das estratégias que eu aprendi, que eu aplicava na minha equipe, eu ensino as minhas mentoradas hoje a aplicar nos negócios delas e aplico no meu negócio também, né? Hoje eu também sou uma empreendedora, né? Do meu negócio, dos meus serviços. Então isso acaba refletindo, eu digo que é a minha bagagem, né? Eu tenho uma dúvida, o coach ele é regulamentado hoje no Brasil como profissão? Existe uma associação, enfim, O coach, ele é uma profissão. O que é o coach, né? O significado da palavra treinador. Ele é um treinador, ele é um mentor, ele é um palestrante. Por exemplo, o meu registro lá de CNPJ é como mentora, palestrante, né? Prestadora de serviços de mentoria. Ele entra na área da educação, né? Como mentoria. Mas existe uma associação ou um sindicato que eu consiga... sei lá, levar minhas reivindicações ou não? Não, existe. O que existe, por exemplo, que nós temos a nossa rede de contatos pela instituição que a gente se forma, né? Nós temos a Febracis, que é a instituição que eu sou formada. Daí tem outras instituições, o IBC, que é uma instituição... Que são reconhecidas como instituição de formação. Perfeito. Então, você tem uma carteirinha de coach? Não. Sim, tem uma carteirinha de coach, tenho certificado de formação, tenho carteirinha de ministrante oficial do Poder da Ação. Pois é, e no meio dessa pandemia, desse período todo, não existe muitos coachings por aí? Não coachings?
Então, regulamentar? Existe. Ou o digital influencer, não sei se entra nessa... O digital influencer, ele compartilha aquilo que ele escuta de um profissional formado. Por exemplo, eu falo alguma frase aqui e vocês vão lá e usam isso para motivar outras pessoas. O digital, na verdade, o influencer, ele está compartilhando o conteúdo que foi feito de pesquisa. Por exemplo, o Paulo Vieira, Pablo Marçal, o Zé... Esqueci o nome dele, lá do IBC, são os coaches mais renomados hoje no Brasil. Eles têm livros próprios, pesquisas que eles fizeram. O Paulo Vieira é PhD, então ele fez inúmeras formações. Ele estuda o coach há 20 anos. Ele criou uma metodologia própria, onde ele uniu várias metodologias e fez a dele. No Brasil hoje ele é referência disparado. Ele é referência disparado, Ele é uma referência porque hoje ele conseguiu fazer o quê? Ele não atua mais como coach. Claro, tu não vai contratar ele virou o mentor dos coaches, né? Mas ele criou uma faculdade de formação, uma escola de formação. Então, a Febracis é uma faculdade de formação de coaches. Ele conseguiu criar um método onde... ele nos ensina para que a gente possa atingir mais pessoas, porque ele atinge um número X. Né? Assim, hoje nós somos milhões de coaches formados pela Febracis. O curso Poder da Ação, que é baseado no livro dele que eu fiz aqui mês passado, também ele dava esse curso, né? Agora o que ele faz? Ele dá esse curso para nós, que somos coaches da Febracis, nos tornarmos ministrantes oficiais desse curso. Tu pode pegar o livro Poder da Ação e dar uma palestra? Pode, mas tu não vai ser um ministrante oficial, tu não foi preparado pelo Paulo Vieira, tu não vai ter as ferramentas, tu não vai ter as ferramentas do coach. É o mesmo que eu te falar, tu ir lá e dar uma aula de personal se tu não é formado em educação física, né? Que é a minha formação, por exemplo. Eu ir lá e preparar um treino para ti, eu vou ter uma formação, uma preparação. Agora, tu pegar uma pessoa que, é que eu treinei a vida toda, eu sei treinar. Não, tu não tem a teoria por trás disso, tu não tem a técnica adequada. Pode ter, né, alguma sequela. Então, nutricionista, mesma coisa, receita tem... Sim, você acha na internet aí, né? Tu pesquisa ali uma dieta, tem. Mas é a profissional que vai fazer toda a tua avaliação, a tua fisiologia, os teus hormônios, tudo que tem por trás de uma dieta. Né? Então, o coach também funciona assim, como qualquer outra formação. Precisa, sim, passar por uma formação. Precisa viver o processo para que tu possa entender o processo do outro. Então, assim como outras profissões, com muito estudo, muita dedicação, qualquer pessoa pode se tornar coach. Coach. Coach é C-O-A-C-H. E paramos coaching aqui. É o processo. Por exemplo, treinador e treinamento. Né? Coaching é o processo. É o processo. Qualquer pessoa pode se tornar um coach desde que ela esteja disposta a ler muito e estudar. Nós não vamos ser coach. Eu não vou ser coach. Mas isso então tira aquele, vamos dizer assim, a tua função ela não é mecânica, né? Por exemplo, o teu método talvez não vai ser o mesmo para mim e para o Thiago. Jamais. Exatamente. Então entra a tua formação, porque o cara que não tem a formação, talvez ele vá usar um processo mecânico igual para todos. O formado não. Ele vai estudar o perfil, ele vai fazer uma apreciação do que necessita alterar para daí fazer o trabalho. Compreendi. Exatamente, porque as pessoas são únicas. E mesmo dois irmãos, por exemplo, eu e a minha irmã, nós somos criadas pelo mesmo pai e a mesma mãe. Mas a maneira que ela recebeu a informação foi diferente de mim. Né? Eu estou falando a mesma fala aqui. Cada um de vocês três vão receber a informação de uma maneira, conforme as tuas crenças, conforme a maneira que tu recebe. A comunicação ela sempre está em quem comunica e quem recebe. A maneira que tu recebe é a maneira que vai te impulsionar ou vai te travar. E aí é isso que a gente precisa entender na pessoa que recebeu aquela informação. Às vezes, vou dar um exemplo prático para que vocês entendam. Eu estou lá com a minha filha, eu digo, não mexe ali.
Aquele não para ela, tranquilo, não mexe aqui, não vou mexer. Mas aquele não pode impedir ela de tentar fazer outra coisa, porque não, minha mãe não quer que eu mexa em nada. Ou pode usar a psicologia reversa e ir lá e fazer. Exatamente. Tu viu? Tem 3 opções aí, né? Para uma mesma fala. Então, cada pessoa recebe de uma maneira diferente. E é isso que nós precisamos entender dentro de um contexto. Se a pessoa não está conseguindo dar o próximo passo, é porque ela tem medo de algo. Do que ela tem medo? De onde vem a raiz desse medo? Porque esse medo vem de algum lugar. Todas as nossas crenças, elas são construídas até os 12 anos de idade, aproximadamente. Isso é comprovado? Isso é comprovado cientificamente. Ah, tu pode adquirir uma crença depois de adulto? Sim, se for sobre forte impacto emocional. Ah, sofreu um acidente, agora eu fiquei com pânico de dirigir. Um exemplo. Foi construído depois de adulto, mas foi sobre um impacto emocional. Mas as crenças que te impulsionam ou que te limitam é até os teus 12 anos, que é a formação ali, primeira infância, segunda infância, a formação da criança. Então, tudo que ela recebe, tudo que ela vê, que ela ouve, que ela sente, que ela escuta, tudo ela está recebendo informação. Ela vem zeradinha, né? Sim. É nós pensar aqui no nosso celular. Chega lá da fábrica zeradinho. Nós começamos a colocar informações aqui. E aí, dependendo das informações que a gente coloca, ele pode até travar. Ou ele pode ficar mais rápido. Ela vai sintetizando essa informação. Ela vai acumulando essas informações. E aí, o que nós fizemos dentro de um processo? Nós vamos eliminar aquilo que não precisa mais ser usado. Como se fosse um lixo, uma foto antiga ali que não precisa mais. Vamos limpar para poder entrar coisa nova? Vamos excluir. E mais produtiva? Vamos dar um novo significado para uma situação, talvez, que ela passou de... que ela se sentiu, de alguma maneira, com medo, acuada, rejeitada, magoada, precisa perdoar. Nossa, eu poderia entrar aqui em inúmeras situações, né? Mas, para resumir, seria isso, né? Chegar a cliente, hoje eu trabalho, né, 100% com mulheres, é o público que eu escolhi trabalhar, porque eu me identifico, porque eu sempre trabalhei mais com mulheres desde a escola, né, eram mais professoras do que professores, e porque eu vejo que como eu consegui, eu posso fazer com que outra pessoa consiga também a eliminar, como foi a minha crença de timidez. O dia que eu descobri, opa, eu não sou tímida. Eu só tinha esse bloqueio porque quando eu era criança, as pessoas chegavam lá em casa e eu ficava meio acuada. E o que a minha mãe dizia? Ela não fala com ninguém. O que eu fazia? Eu não falava com ninguém. Era isso que eu fazia, eu não falava com ninguém. Não, ela é muito quietinha. Eu continuava quietinha, porque a minha outra irmã era a 1000. E aí, não, essa é quietinha, a rapidinha, quem fala bastante é a outra mais nova. Então, eu continuava na minha quietinha, não tinha muito espaço mesmo para falar, né? Os outros falavam demais, eu ficava mais na minha. E era só uma crença que eu tinha ali. No momento que eu olhei para isso, né? E claro que foi vivendo o meu processo com acompanhamento de uma coach também, que eu consegui identificar que isso era só um bloqueio meu de infância e que eu não era assim. E hoje estou aqui gravando ao vivo, me comunicando, dando palestra, dando muito curso bem, por sinal. E me comunicando porque é meu dom natural, entende? Exato. Então, quantas pessoas hoje eu vejo sofrendo por essa crença de timidez? Das pessoas não conseguirem se comunicar e é só uma crença, porque o perfil dela é influente, ela quer estar falando, se comunicando. É um talento, às vezes, ali travado. Natural. Né? Deixa eu te perguntar, Helena, se tivesse um ranking dos, sei lá, maiores bloqueios assim que tu vê, pelo menos no público que tu atende, no público feminino empreendedor, isso? É o teu público-alvo hoje, teu público de atendimento. Teria um ranking ou teria assim, alguns bloqueios mais comuns nas mulheres? Não só nas mulheres, tá? Isso é geral, assim, o ranking de bloqueios das pessoas é de paternidade. Paternidade.
E aí trago para nós essa responsabilidade. Eu não sei se vocês já são pais ou não. Ainda não. Não sei. Não sou. Eu não sou. Eu sou mãe de 3 filhos, né? E eu digo que nós temos uma missão grandiosa. Então, que vocês pensem, né? Para ter filhos, do tamanho a responsabilidade ter um filho. Porque, como eu disse, eles vêm zeradinho, né? E é nós que vamos colocando as crenças neles. Então, o bloqueio de paternidade ele acontece por inúmeros motivos. Ou por um pai que abandona, ou por um pai que não foi presente, estava ali, mas não estava presente na vida da criança, ou por conflito. Aí entra inúmeras situações, né? As pessoas, por um pai alcoólatra, por um pai agressivo dentro de casa. Por que eu estou dizendo de paternidade citando a figura masculina? Porque as mulheres têm mais conflito com a figura masculina do que com a feminina. É comum, né? É mais comum. É mais comum. E aí os homens também vão ter esse conflito com a figura masculina e vão ter, talvez, com a figura feminina da mãe também. Mas é aquela velha história assim, mãe é mãe. O filho sempre tolera mais a mãe, porque ele acredita que foi a mãe que deu a vida. Que concebeu. Quem concebeu foi minha mãe, aquela velha história, né? Minha mãe que sempre fez... E a mãe já tem essa característica mais maternal. Mesmo ela sendo uma péssima mãe, em algum momento ela precisou cuidar. E ela cuidou, né? Ela pode ter feito o mínimo, mas ela fez alguma coisa. E às vezes o pai não teve essa mesma presença. Então, a figura paterna tem muita responsabilidade dessa sociedade doentia. Pois é, Eliane, e não faz parte dessa geração? Por exemplo, hoje tuas clientes que falam isso, elas têm um determinado... Estão ali num determinado padrão de idade. Sei lá, 30, 35, 40, 45, enfim. Ou não tem. Então, eu tenho clientes, a mais jovem tem 21 anos e a mais velha tem 50. Então, é os extremos mesmo. É os extremos mesmo. Eu tenho a impressão que essa figura, talvez, essa falha da paternidade, pegou exatamente uma geração, talvez ele que nasceu 70, 80, um pouquinho de 90, talvez. Eu percebo que os pais, por exemplo, de 2000 e pouco para cá, são mais presentes? Muito mais. Eu não sei se é uma impressão que a gente tem... Talvez pela tua convivência e pela tua figura que tu teve, da relação de figura paterna e das pessoas que tu conviveu. Eu, particularmente, demorei muito tempo para me dar com meu pai, morando com ele. Nós tivemos um problema. Então, eu via isso meio que recorrente nas famílias dos meus amigos e tudo mais. Não 100%, mas eu vi que meio que recorrente. E na família também. Então, eu percebo, talvez estou até equivocado, mas que a geração que veio logo depois... já teve um controle um pouco maior disso, já teve não sei se a informação chegou, aquela coisa. A informação chegou, sim. Nós temos uma responsabilidade maior aí de algumas, mas não tem muito a ver com geração, não. Eu creio que tem mais a ver com a cultura, né? Porque nós repetimos padrões. E aí, se eu pensar que o meu avô fazia um padrão, a minha avó, a minha mãe repetiu e eu vou repetir. E se eu continuar repetindo esse padrão que o meu avô vinha trazendo, o meu filho vai repetir quando ele tiver os filhos dele. Tá. Eu tenho a impressão, tenho até informação para te dar. O meu avô agia exatamente como meu pai. Então, em algum momento teve que parar. Eu acredito que vai ser comigo o momento que eu ser pai. Mas há relatos que meu avô também fazia exatamente como meu pai veio comigo. Então, se eu não travasse aqui, provavelmente eu seguiria essa, né? Então, por isso que eu acho que é da minha geração em diante. Vai minimizando, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático da minha família. O meu avô era extremamente agressivo com a minha mãe. A minha mãe entendeu que para educar ela tinha que bater. Mas eu já entendi e eu tive acesso à informação, eu fui fazer graduação, eu fui professora, eu entendi que eu não precisava agredir os meus filhos. Mas no momento de estresse, o impulso que vem é da agressividade. Entendeu? Se eu não me policiar, é isso que eu vou acessar, porque isso é inconsciente. Isso é como se fosse genético, praticamente. Né? Então, ele vai acessar aquela repetição de padrão. E é por isso que nós precisamos, em algum momento, quebrar o padrão. E aí, quebrar o padrão não é fazer o oposto, porque fazer o oposto também é disfuncional.
Porque tem pais que, eu não ganhei nada, tive uma infância muito pobre e eu vou dar tudo pro meu filho. Também tá ensinando errado, O extremo, né? É outra ponta do iceberg, né? Todo extremo é disfuncional, então o ideal seria o meio termo. Mas o que acontece que eu percebo dessa geração que tu comentou é que também é uma geração que, tem mais responsabilidade, tem acesso à informação, as informações estão aí, mas são casais que não que se separam facilmente. É possível, que não aceitam conflito. Sim, e exato. que não buscam resgatar uma relação. Então tem muitos filhos abandonados. Tem muitos filhos abandonados. E às vezes, eu pego meu filho todo final de semana, mas não é só disso que o filho precisa. Não é. Uma consequência. E aí tem evolução. uma mãe lá que troca de marido todo ano. E aí, como que fica a cabecinha dessa criança, entende? Então eu trabalhei nessa realidade escolar onde eu tinha alunos assim. E eu trabalhei numa comunidade bem carente mesmo, onde tinha alunos que o pai era presidiário, daí a mãe arrumava outro, prendiam também. Por quê? Porque era o ciclo vicioso dela, entende? E aí essa criança fica abandonada. E essa criança vai agredir e vai abandonar quando ela for adulta também. Essa conta chega, né? Então é esse ciclo vicioso que a gente busca quebrar quando vem de um padrão assim, né? Vem de um padrão de pais separados, vai chegar num momento de relacionamento que tu vai se sabotar para acontecer a separação. O teu trabalho ele se enquadra também numa espécie de assessoria ou consultoria para quem tem um negócio? Consultoria. Eu faço esse trabalho de processo individual, onde nós trabalhamos muito mais o indivíduo para ele entender o que está impedindo ele de prosperar no negócio. E aí, a partir disso, tem muitas mentoradas minhas que elas dizem, eu fico dependente de ti. Não podemos criar dependência. Eu não sou terapeuta que eu vou ficar ali toda semana, né, dando não faz isso, não faz isso. Mas eu presto um serviço pós o processo individual. Ela precisa de um tempo, de 6 meses, por exemplo, para ela aprender a se virar sozinha. Helena, agora eu quero te contratar só para me dar consultoria para nós fazer planejamento estratégico para o negócio. Ok. Tem uma cliente de São Paulo que eu estou fazendo isso, né? A gente faz online e nós temos a consultoria a cada 15 dias só para criar estratégias para o negócio dela. Às vezes ela não está enxergando, eu levo uma estratégia minha para ela aplicar, dou uma tarefa para ela fazer, criamos um plano de ação, ajudo ela a estruturar. Ela vai lá, faz nos 15 dias, depois volta, isso deu certo, isso não deu, vamos mudar aqui. Então a gente vai dando esse tipo de consultoria que daí não tem prazo para começar e terminar. É enquanto ela sentir necessidade. Porque às vezes para o empreendedor é bom que ele tenha esse olhar de fora, de alguém que entenda, porque às vezes ele se bitola, né, com o dia a dia, com sempre os mesmos problemas. Então exatamente. É difícil enxergar. É difícil enxergar quando tu está mergulhado no problema. E quando vem uma pessoa com um olhar de fora que não está vivendo aquele problema, ela vai enxergar de um ângulo diferente. Sim. Hoje de manhã eu até usei isso nos meus stories, tirei foto de um ângulo, depois do outro ângulo, para mostrar que cada pessoa tem a visão de um ângulo diferente. Cada um dimensiona um problema de um tamanho. Depende da posição e da maneira que tu olha, né? Então, às vezes, para ela está sendo um problema, sei lá, com o funcionário, se é uma pessoa que tem uma empresa maior, né? E, às vezes, ela só precisa entender qual é o perfil daquele funcionário, como ela tem que se comunicar com aquele funcionário. Ela me diz 3, 4 palavras do comportamento, eu vou dizer, ele é desse perfil, tu tem que falar assim com ele. Né? Falando em perfil comportamental, a gente tem 4 perfis, dominante, influente, conforme e estável. Então, cada pessoa recebe de uma maneira a comunicação. Consegue identificar o Thiago? Sim. Consegue? Pode falar. Que medo. Que medo de serem julgados. Não, eu diria que não, eu até gosto. Quando fala assim, que medo, ele tem uma estabilidade alta, tá? Temos um estágio. Autoestima baixa, vamos. Defina. Não, mas ele tem uma influência alta, porque ele se comunica bem também, ele se comunica também de uma forma corporal, tu também tem uma influência alta, mas tu tem uma dominância alta. Somos dominantes e influentes, então, mais ou menos isso. Ele ali, eu tenho que falar mais algumas palavras, esse medo aí não é coisa de dominante.
ficar quieto. O perfil, existe uma análise, né? Eu tô brincando aqui Claro, com vocês, claro. mas Claro. a gente não faz a análise. Assim, existe um relatório onde tu responde todo um questionário e depois sai um relatório com 40 pages. Você costuma agir assim, você se comporta assim, nos teus momentos de estresse você age assim, você tem medo disso, você... Enfim, todos os tipos psicológicos, se tu é mais extrovertido ou introvertido. É toda uma análise que é feita, né? Eu, pela minha experiência e de estar fazendo isso há bastante tempo, eu já aplicava isso com as minhas consultoras antes, né? Quando eu mergulhei a estudar sobre perfil, li vários livros para mim aprender a ler os clientes também, Sim. né? Quando chega ali, eu já sei como eu tenho que fechar a Na venda. expressão corporal tu já consegue identificar uma... A roupa que a pessoa veste, a maneira que ela fala, né? A maneira, se ela é mais sorridente ou ela é mais fechada, se ela é mais metódica, ela tem uma conformidade alta. O Euclides é conforme, né? Então ele precisa ter ele precisa saber o que vai acontecer Tem aqui. um método que ele vai precisar já... Ele precisa, senão ele não vai, entende? Então, essas habilidades que a gente vai construindo na comunicação e que faz com que eu ensine as minhas mentoradas a fazer isso e elas se comunicarem melhor. Tanto em casa com os filhos, com o esposo, com a sogra, né? Como com as clientes. Principalmente com a sogra. Principalmente. Como com as clientes, na hora de fechar a venda, né? O estável, ele vai ter que pedir opinião. Ela, né, vai ter que pedir opinião para o marido, ela vai ter que receber o feedback de alguém, ela não fecha a venda na hora, ela tem que pensar. O dominante, ele fecha a venda se ele ganhar desconto. Vai para Faz cima, sentido. faz sentido. O que O eu ganho nisso? influente, se isso for exclusivo, então eu quero. O influente é pela exclusividade, por ele sentir que ele está sendo... Vou massagear um pouquinho o ego dele, nós ganhamos. Chamado dominante, né? Que ele é mais agressivo, sem falar em agressividade, tá? Mas assim, ele é mais impulsivo na hora de falar. Ele chega chegando, não Vulgo tem meias, chato. não tem meias palavras, assim, o dominante. Eu tô me vendo nisso, cara. Ele fala o que ele pensa sem medo de tô nem aí se vão me Famoso julgar. chatão. Depois a gente viu o que rolou, o que não rolou. As pessoas que têm um perfil mais estável, né, mais influente, porque daí o dominante e o conforme, eles são mais racionais. O influente e o estável, eles são mais emocionais. E aí os perfis mais emocionais, eles têm assim, eles consideram o dominante arrogante, o chatão, sabe? Chatão. Porque o dominante se posiciona e o influente, o estável, ele fica querendo agradar os outros, querendo emotizar as coisas, né? O dominante não é racional, é para fazer isso aqui, vão fazer, tem que dar resultado, tem que dar, não quero saber. Não vem chorar aqui, sabe o chefe? Não o líder, o chefe. A O diferença chefe é gigante dominante. aqui. É o dominante, é o É o chefe. que manda, não quero saber se tu tá assim que com tem que ser, dor de acabou. cabeça, eu quero o resultado disso daqui pronto no final do expediente. Então, no processo de mentoria, é essencial que tu tenha um contato individual com cada pessoa para que tu possa adaptar esse estilo ou essa metodologia de mentoria, no caso, né? Então, seria, por exemplo, muito nos aparece na internet de pessoas que fazem uma mentoria, uma videoaula em grupo, que, pelo que tu me diz, então não tem muito resultado, assim, sendo que cada pessoa recebe a informação de uma maneira diferente. Depende do objetivo, tá? Por exemplo, sim. eu tenho também grupos de mentoria online. Mas aí no grupo eu trabalho de uma forma superficial a construção da identidade. Isso. Eu não aprofundo lá para não expor também a pessoa, porque às vezes ela, enfim, passou por uma situação até de abuso, ou alguma situação mais delicada da vida dela. Mas lá na mentoria em grupo, por mais que eu perceba que quando eu aplicar uma ferramenta, ela conectou ali, eu não posso expor. Então eu não posso aprofundar no grupo. Sim. Né? Aí vai ser algo mais superficial, mas ali vai virar uma chavezinha dela. E se ela sentir que ela quer aprofundar, ela vem para a mentoria individual. Que aí na individual não tem segredos comigo, né? Eu e ela ali, nós temos toda a ética profissional de não levar, né,
Eu sempre brinco com elas até assim, podem me falar tudo. Quando eu fecho meu caderno aqui, eu deleto a minha memória e eu só volto a relembrar na próxima semana quando eu abro o meu caderno de novo. Até porque eu não vou levar problema delas para casa, né? Então eu preciso aprender a fechar isso, né? Eu encerro o ciclo ali, daqui a pouco vem outra cliente. Né? É difícil no início. No início é difícil porque quando surge um problema muito grave, tu fica pensando como que eu vou fazer para ajudar, qual a ferramenta que eu vou utilizar, como que eu vou fazer ela enxergar isso que ela não está conseguindo enxergar, que está bloqueado ali nela, né? E aí, claro, às vezes eu acabo pesquisando sobre isso durante a semana, eu me conecto com aquilo ali, mas não para internalizar o problema dela, e sim com foco para resolver. Sim. E aí vou aprofundar, vou ler alguma coisa, vou tentar entender o que eu preciso fazer para resolver aquela situação. E todo bloqueio, ele é possível do desbloqueio? Ou tem gente que, por exemplo, sei lá, uma pessoa teimosa que não consegue aceitar que o que ela está fazendo não está certo? Então, nós temos as ferramentas certas para ela enxergar. Mas eu sempre digo que o sucesso do meu trabalho é o desejo do cliente resolver. Tem problemas que ele vai dizer, eu não quero falar sobre isso. E aí a minha função é respeitar. Sim. Mas aí passa 2 sessões e daí ela diz, não, se eu não falar sobre isso, eu não vou evoluir. Eu vou entrar de cabeça, Vamos lá, eu vou chorar, eu vou me escabelar, mas eu vou resolver. Eu preciso resolver isso na minha vida. Dentro de uma ética, o familiar pode ser mentorado por ti? Não. Não? Como psicólogo também tem algo parecido, né? Isso. Eu tenho atendimento que eu faço já fiz processo individual com a minha irmã, agora eu estou fazendo um processo de assessoria com ela, mas ela também está fazendo formação em psicologia, então ela sabe bem a nossa linha, assim, até né? O limite onde pode ir, até um limite, porque daqui a pouco ela vai ter um bloqueio comigo, entende? E aí como que eu vou resolver? Ela não vai conseguir me enxergar naquele momento como profissional. Ela vai me enxergar como irmã dela. Então, eu busco não fazer esse tipo de envolvimento. Assim, fiz com a minha irmã, porque ela já está num nível bem evoluído também. E ela fez também o curso do Paulo Vieira, ela já desbloqueou muita coisa, né? Então, fiz mais essa parte aí de assessoria empresarial, que era o que ela precisava, né, pro trabalho dela, para a loja. Qual é o perfil do Paulo Vieira? Paulo Vieira é dominante e influente. Assim como o Marçal? Assim como o Marçal. E assim como a Eliane? Não, a Eliane é só influente. É só influente. A minha tu consegue se autodefinir, Eliane? Eu me autodefini. Ou tecnicamente tu consegue, não, porque eu vou por essa linha, não, porque eu enfim, sou dominante por isso, né? Como tu chega nesse de si próprio, assim? Do meu perfil, do teu perfil, tu diz? O meu perfil, eu fiz o meu relatório, né? E a primeira vez que eu recebi que eu era influente, eu levei um choque, porque eu já estava estudando sobre perfil e eu me comportava como uma estável, né? Aquela pessoa mais reservada, aquela mãezinha que gosta de cuidar da família, que não se posiciona, né? Que não quer estar nos holofotes, né? E aí mas isso aqui deu errado. E aí eu lembro assim do coach dizendo, não, isso aqui não dá errado. Isso é um isso fato, aqui é isso certo, é técnico, isso aqui é um relatório, não tem como tu burlar um sistema. É um sistema e funciona assim. E aí eu comecei a ler e comecei a me identificar em algumas coisinhas assim que eu gostava, né? E aí eu fui associando até que eu entendi que era só a minha crença de que eu precisava me comportar como uma estável. E aí eu assumi essa influência. Hoje eu sou 100% influente. E no processo de formação a gente faz de novo esse relatório, né? E lá eu já estava assim, minha influência lá em cima. Já estava me comportando como uma influente. O meu perfil é o que a gente chama de I puro. Eu não sou aquele escandaloso, porque o I puro, ele é o sem noção, sabe? Sabe a pessoa sem noção? Que ela chega e não tem ambiente, ela chega fazendo festa, é o I sem noção. Esse é o alto I. Mas o meu I é um I controlado, né? E eu me adapto com facilidade. Então, se eu tiver que falar com um dominante na hora de uma sessão, eu vou vestir uma dominância, vou respirar fundo e vou falar. Se eu tiver que dar carinho com o estável, viu que eu mudei minha voz? É assim que a gente tem que falar com o estável, de forma amável.
mais baixinho, devagar, né? Aí ele se conecta rapidamente. E um conforme eu tenho que dar método, passo a passo. Se eu não der um método, ele não vai saber o que tem que fazer. E eu tenho que explicar, e aí eu tenho que me adaptar bastante para o conforme, porque eu sou muito acelerada. E o conforme eu tenho que falar devagar e eu tenho que explicar detalhe por detalhe. Às vezes eu já estou pensando lá na frente, mas calma aí que eu estou falando com conforme. Então eu me adapto, vou ali, explico, tu entendeu o que é para fazer? Entendi, então vamos para o próximo passo. Atualmente tem um perfil que predomina dentre as tuas mentoradas? Eu tenho, existe a conexão, né? As pessoas se conectam com nós pela nossa essência, porque nós somos natural. Pessoas compram de pessoas. Então, naturalmente, eu vou me conectar mais com influentes. Quando eu tiver essa minha influência alta, as influentes vão, nossa, Eliane, aquela energia, eu quero ir lá viver a energia da Eliane. Dos perfis todos ali hoje, dos que... Eu tenho bastante influentes, mas está vindo uma ala de conforme que é para mim aprender a lidar. Isso não é um pouquinho preocupante? O conforme é aquele que tu precisa estar orientando, é isso? Ele precisa de um método, ele sempre foca no resultado, ele é perfeccionista, mas ele precisa de um método. A gente tem isso muito na venda consultiva, né? Por exemplo, eu vendo móveis planejados. Então tem todo um processo que precisa ser cumprido para que se tenha sucesso, né? Então, às vezes o cliente ele precisa saber, dependendo do cliente. Então a gente tem outros termos, não é o conforme. Seria o caso o cliente advogado. Que é isso também, ele precisa saber que a semana que vem eu vou apresentar para ele uma ideia. Isso. Na outra semana eu vou apresentar um projeto pronto. Agora tu sabe que esse cliente é conforme. Isso. E que se tu não der o passo a passo para ele não vai fechar a venda. Exatamente. E tem também. Ele não vai fechar. Faz lá com a Eliane o curso coach lá que vai identificar, cara, lá na rua, o cara entrou lá, tu já vai identificar ele. Essa na vestimenta, no jeito que caminha, na expressão, na maneira que aperta a mão, tudo tu já consegue identificar assim o cliente, né? E na venda isso faz toda a diferença. E aí por isso que no processo elas evoluem tanto, porque é como se elas sentem assim, a Eliane me entende. É porque eu me adapto para me comunicar conforme ela se comunica. Eu explico conforme ela aprende. Então, a maneira de conexão é... Aquela famosa frase, a pessoa te trata como se autoriza, né? Então, aí começa o trabalho da Eliane. Por exemplo, hoje de manhã eu fiz a minha live para os estável. Eu baixei minha energia, eu vi que começou a entrar estável lá, porque os influentes, eles dizem, bom dia, já enche de carinha, de não sei o quê. Os conforme, eles não dão nem bom dia. Pessoal, dá bom dia aí. Eles entram lá e ficam quietinhos, assim, daí tu pergunta, tá tudo certo? Ninguém responde nada. Então, é conforme. Primeiro, ela estava me avaliando, me analisando. Sim. Aí eu comecei a baixar um pouco minha energia, comecei a falar mais devagar, daí elas começaram a interagir. Então, é isso, assim, tu tem que entender como é que tá o público. No último curso que eu fiz aqui, tinha vários conformes. Aí o Euclides chegou a fazer uma participação, eles amaram a aula do Euclides. As duas influentes que estavam ali queriam levantar e ir embora, porque para elas aquilo ali não conecta, entende? Sim, acabou não. E aí, Eliane, volta, tipo, elas queriam a minha energia. No segundo dia eu cheguei ali numa energia, eles me olharam tudo assim, eu pensei, opa, vou ter que baixar a minha energia. Tem que dar uma segurada. Tem que dar uma segurada, então essa adaptação é bem importante quando a gente entende. Claro, tem um trabalho de conexão que ele é quase que inevitável, né? Mas pensando em monetizar, Eliane, o teu trabalho e a tua prestação de serviço, durante a pandemia, em algum momento tu chegou a pensar em fazer cursos prontos e vender, ou não cabe nesse caso, porque tu tem que conhecer individualmente cada um das tuas mentoradas? Vender, por exemplo, tem esse curso aqui para pessoa com perfil Thiago. O Thiago vende lá, ele quer identificar os clientes dele, né? Acho que surgiu, né? Veio uma alavanca grande durante a pandemia, né? Chegou a pensar de monetizar dessa forma? Então, eu já pensei em ter, assim, né, o produto para estar sendo entregue lá na Hotmart para quem quiser comprar. Isso é um projeto agora para este ano que eu quero fazer, né? Mas mais focado assim, tu quer aprender como fazer um planejamento, vai ter lá um passo a passo. Tu quer aprender como identificar o perfil dos clientes, vai ter lá um passo a passo. Bem didático. Tu quer aprender como impulsionar as tuas vendas. Porque hoje que eu sinto falta hoje, principalmente em curso de vendas.
Por exemplo, quando ele... no caso não é o coach, né? A pessoa que dá o curso. Que dá o curso, ele te fala assim, o método campeão de vendas é que tu tem que resolver os problemas do seu cliente. Mas só que eu acho que é uma informação muito vaga. Eu tenho que resolver o problema do meu cliente. Tá, mas como é que eu vou chegar na informação que ele tem um problema, que eu preciso sondar até onde eu posso ir, até onde eu posso saber sem invadir a privacidade dele, sem correr com o cliente? A comunicação. Então falta... Isso não é trabalhado nos cursos de vendas. E não é didático, eu acredito que... Eu sinto falta de um curso didático. Da prática, né? O melhor livro que eu já li sobre vendas é a Bíblia das Vendas. Se tu tiver a oportunidade, leia, que tu vai tirar bastante ideias lá. Ele é um curso ali, aquele livro, né? Um curso prático, assim, do que ele aplicou, né? O autor, ele aplicou a vida dele toda trabalhando com vendas e ele começa a contar como que ele fazia e os métodos que ele mesmo desenvolveu e que funcionava. Mas hoje a venda, ela está muito além dessas técnicas de venda. Sim. Ela está na comunicação e no relacionamento com o cliente. E tu aprendeu de técnica ontem, hoje é obsoleto. E é isso que nós não aprendemos em lugar nenhum. Nós não aprendemos a nos relacionar com as pessoas e nós não aprendemos a nos comunicar. Isso não tem escola de formação nenhuma, a não ser que tu busque um curso específico para isso. Vou fazer um curso de comunicação, oradores e palestrantes. Aqui esse cara que fez um curso de comunicação social. Né? Vai ensinar tu a te comunicar, a te posicionar, a mudar o tom de voz, a mudar a posição no palco. Todas essas técnicas também. Mas não vai ensinar sobre perfil. Não vai ensinar tu olhar para o cliente e identificar como ele gosta que comunique com ele. Como que tu agrada ele. Porque tu vai criar na tua empresa, por exemplo, um mimo para dar para o teu cliente. Tu vai agradar um perfil, tu não vai agradar os 4. Dependendo. Por isso que eu sou contra a mensagem em massa. Porque tu não vai conseguir atender. Exato, faz sentido. As mensagens automáticas também não. Pro conforme tu tem que ser formal, olá. Tu não pode dizer bom dia, tu tem que dizer olá. O cliente mandou um áudio. Você vai responder como? Áudio? Rapport é o nome dessa... Rapport. Rapport. Bacana. Então, existe tudo isso. Existe o perfil comportamental, existe a técnica de rapport, né? Que é a gente fazer a modelagem do outro. E existem as técnicas de venda, que aí tem aí em qualquer lugar, mas que muita coisa não funciona, porque se tu não entender quem é o cliente que está na tua frente, o que ele está buscando, como que tu vai resolver o problema dele se tu não entende qual é o problema dele? Ele não consegue especificar e ser claro contigo e tu não consegue fazer a pergunta certa para descobrir qual é o problema. E aí não vai andar, você não vai conseguir converter uma venda. Que é outra coisa que o mundo do coaching me trouxe, é aprender a fazer perguntas. Né? Quem pergunta domina a negociação. Exatamente. Mas é a pergunta poderosa. Vou virar coach. É a pergunta certa. Cara, nós estamos... Vou ter que abrir minha agenda para um curso para os homens. Anotou Thiago aí tem já, perfil para coach, hein? Já sabe as minha ferramentas. Agenda aí com ele. Tem um cara comentando aqui, o Thiago já tem o perfil para coach, já sabe, já tem as ferramentas. Como é que é o nome? Um tal de Ederson, conhece não? Eu gosto do cabelo dele bonito. Total, hein? E o resto é zoeira. Mas, mas eu concordei, tu deu uma aula aqui para nós hoje. Não, mais ou menos. Viu? Só me conhece em churrasco. Viu só? Eles não sabem tuas horas de estudo, né, Thiago? Eles acham que eu não leio. Eliane, Cortella não é um coach. Tu considera ele um? Mário Sérgio Cortella? Não, ele é um professor e um filósofo. Mas eu gosto das ideias dele, eu me identifico em tantas ideias. Eu amo as ideias dele também, né? Para mim, ele é uma referência que ele é um professor fora da caixa. Ele é um professor que ele tem ideias diferentes, fora daquele mundinho lá de mundo MEC, sabe? De faculdade de licenciatura. Eu trabalhei muitos anos na área da educação, então eu vivi isso.
Porque lá nós aprendemos aquele método e temos que seguir aquele método e aquele sistema. Conservador, né? Aquele sistema ultrapassado, que não funciona mais. E o Cortella foi um cara que saiu disso. Ele saiu desse mundinho, ele traz outro nível de ideias. Porque ele é um grande pesquisador, né? Ele é um grande estudioso, um grande filósofo. Então, ele traz umas reflexões que ele mexe mesmo, né? Vaca não dá leite. Deixa eu ver. Exatamente, é uma das melhores dele, né? Tem que tirar. Tem que tirar. Olha, ele trouxe uma informação a nível nacional, Thiago. Pega essa aqui nos bastidores. Talvez a gente que está para nascer no início de maio, uma terceira via na política nacional, né? Que é uma das pessoas que tu segue, uma das pessoas que são até tuas referências. Pablo Marçal talvez seja essa terceira via na política, no cenário brasileiro hoje? Então, eu não posso dizer que eu tenho de fontes seguras, né? Porque eu sou nas entrelinhas, uma né? grande seguidora e aluna, inclusive, do Pablo Marçal, né? Eu já adquiri alguns cursos dele. Eu fiz ano passado o curso que ele lançou, O Pior Ano da Sua Vida, que ele disse que era para nós nos lascar mesmo, né? Acordar às 4h52 todos os dias e assistir a live dele ao vivo, com tarefas. Foi um ano que nós lemos 52 livros, um livro por semana, onde nós fizemos toda a leitura da Bíblia, onde tinha atividades com personal, com nutricionista. Então, ele usava isso de que era sangue, suor, lágrima e gordura. Era essas 4 coisas que nós íamos, né, perder. Por que o pior ano da sua vida? Porque era o ano de plantação. Então, em um ano, nós íamos plantar para colher nos próximos 10. Acelerar 10 anos a nossa vida nesse um ano. Oh, bacana, massa. Então, foi um ano bem intenso. E esse ano ele está fazendo de novo o segundo pior ano consecutivo. Então, ele está vivendo isso desde o ano passado. Adiantou 20 dele, então. Ele está no 4ª vez que ele faz isso. E é por isso que ele disse que vai se aposentar com 40 anos. Hoje ele está completando 35 anos. Oh, tá aí, então. O Pablo, então, ele marcou que dia 18 de abril de 2027 ele vai se aposentar no dia do aniversário 40 dele. anos, parou. Com 40 anos. Então, ele construiu um grande império assim, no mundo do coach, no mundo de mentoria. Os métodos que ele aplica é de uma maneira diferente, né? Tem pessoas que consideram ele um louco, né, das metodologias que ele utiliza. Mas eu aprendi muito com ele e eu acabo ensinando muito minhas alunas também, minhas mentoradas, com algumas das metodologias dele. Então, eu fico conciliando ali entre Paulo Vieira e Pablo Marçal, que são minhas 2 referências, né? E ele fez uma live há 2 semanas atrás, onde, ao vivo, ele se filiou ao Partido PROS. E ele não deixou claramente dito, sou o novo candidato a presidente da República, mas ele será candidato, né? Então, se vai ser a presidente, eu não posso dizer com certeza, mas eu penso que tudo que está se construindo é para isso. Por eu conhecer essa essência dele e acompanhar ele há 2 anos, eu acredito que é isso, assim, o chamado dele agora. Eu nem preciso te perguntar, tu votaria nele? Com certeza. Eu também. Voto nele e incentivo as pessoas a votarem também, porque nós precisamos de uma energia nova para o nosso país. Nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento, de pessoas que honram a família, de pessoas que realmente acreditam no futuro do país e que não querem entrar lá só para sugar mais um pouquinho. Falando nisso, eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas, porque amanhã está no Spotify, né, Éder? Amanhã cedinho. Está para a eternidade. Vai para a eternidade. Tu te comunica bem, tu é uma pessoa com muitas ferramentas de comunicação, né? Acorda às 4h30 da manhã. Tem todas as ferramentas para, talvez, mas a tua resposta agora vai ser interessante. Em algum dia tu já pensou, cogita ou pensa em entrar para a política? Não, jamais. Cara, eu ouvi isso do Lazier Martins. Pessoalmente. Impressionante. Ninguém nunca pensa em entrar na política. Tá bom, mas enfim. Mas jamais. Não tem Hoje, essa ideia. Não. O cenário não. Posso mudar daqui 20 anos, talvez, não sei, né? Acho que não também, com 60 eu não vou querer ser política. Mas eu não me vejo nesse mundo.
Eu me decepcionei bastante com a política quando eu estive num contato mais próximo, né? Que foi quando eu assumi o cargo de direção escolar. Que é totalmente político, né? Na época, em Parobé era. E aí, no ano seguinte, foi feita a eleição de diretores, que foi uma conquista lá e que agora eles regrediram e tiraram. Hoje é, de novo, novamente, cargo político. Cargo político. Então, eu penso que a educação não pode mais estar baseada num cargo político. Ela tem que ser assumida por pessoas que estejam capacitadas e preparadas para estarem lá e não apenas por ter feito campanha para algum partido, enfim. Né? E aí eu entendi um pouquinho mais do mundo da política, que muitas coisas que eu planejei e que eu queria fazer acontecer lá na escola, eu era bloqueada quando chegava na política. Porque eu era aquela diretora que estava lá, mas que eu não fazia campanha para ninguém. Né? E aí eu via que aquela que estava sempre lá nas reuniões com o partido, com o prefeito, sei lá com quem, tinha alguns bônus na sua escola que a minha escola não tinha. Então, eu penso que não tem nada a ver comigo, sabe? Eu posso fazer qualquer trabalho social, mas como política eu acredito que não. Amanhã o Marçal ligar, estou precisando de uma candidata para o Senado aí no Rio Grande do Sul, vem comigo. Hoje é não. Não. Então tá bom, tá respondida a pergunta e tá para a eternidade. Mas é interessante isso, porque esse fato assim, de participar de qualquer projeto social e não da política, porque o projeto social é algo genuíno, né? Hoje a política é essa ideia de troca de favores. É isso que não combina com os meus valores, entendeu? Isso vai de confronto, assim, e eu penso que eu já estou num nível da minha vida que eu não preciso mais me submeter a isso. Amadureceu o suficiente para ter que olhar para esse tipo de situação. Fazer o que eu quero. Sim, e não me submeter. Eu já fui concursada, onde eu tinha que fazer o que eu não concordava, mudava prefeito, e cada vez eles iam lá e mexiam e faziam o que cada um tinha na ideia, e as coisas começavam a funcionar, paravam de funcionar. Então, e naquela época eu era concursada, eu só tinha que cumprir. Né? Tu era de Parobé? Eu era tua de raiz Parobé. É Parobé. Eu sou natural de Taquara, mas morei 15 anos em Parobé. Isso, e tá há 2 apenas em Sapiranga. Há 2 aqui em Sapiranga. Bacana, legal, massa. Ótimo, maravilhoso. Tá aí, tem mais alguém? Não, cara, só estão elogiando o coach mesmo aí. Só estão me elogiando. Que é o novo coach aí da ECA. Lançaram aqui a campanha, uma hashtag coach. Eu vou formar o novo método de mentoria, que vai ser acordar às 1h30 da tarde. Cara, vai ter muita gente. Tu vai usar do livro Trabalhe 4 horas por semana. Tem um livro Trabalhe 4 horas por semana. Eu sou adepto de como fazer amigos e influenciar pessoas. Boa. Essa é a Bíblia. Tá valendo. Ótimo. Helena, a gente está chegando na reta final, mas eu queria, para ilustrar um pouquinho do teu trabalho assim, para quem é um pouco leigo, como eu, por exemplo, 100% até eu diria, desse segmento, mas eu sou apaixonado por pessoas que influenciam, pessoas que consigam expor aquela ideia e fazer aquilo tramitar na mente da pessoa com que ela aceite a ideia. Eu gosto disso. Em percentuais, onde entra o trabalho da Eliane, tecnicamente, e onde entra a vontade do mentorado? 10 a 90, 70 a 30, eu garanto meu trabalho a 100%. É tua hora aí, Eliane. Eu sempre digo que eu entrego o meu 100% dos meus 50%. 50% sou eu, 50% é ele. Então, antes de eu contratar, a gente chama contratar, né? Antes de eu contratar uma mentorada, eu faço um primeiro atendimento com ela individual, onde eu dou de presente ela querendo me contratar ou não, para explicar como é a minha forma de trabalho. E aí a perguntinha que eu sempre faço para ela: o quanto você está comprometida com esse processo? De 0 a 10, 9. Então,
Não é comigo. Eu só trabalho com pessoas 100% comprometidas. Tu não pode pegar ela num dia, talvez, com motivação oscilando um pouquinho, aquele momento de... Mas ali já é uma virada de chave para ela, porque daí ela, mesmo que ela deu o 9, né? Não, mas tá bom, então eu vou me comprometer 100%. Então tá, então vamos lá, se tu vai te comprometer o 100%. Eu preciso do teu 10. Eu preciso do teu 10 pra gente fechar esse contrato aqui, porque senão tu tá investindo o teu dinheiro e eu estou investindo o meu tempo que eu poderia estar abrindo para uma outra pessoa que está 100% comprometida. Então, não é só uma troca de dinheiro, e sim eu vou fazer os meus 100% para aquela pessoa ter sucesso e resolver a vida dela. Mas vai depender muito dela, porque se ela não fizer as tarefas que eu der para ela fazer em casa, ela não vai evoluir. Se ela não ler o livro que eu sugeri, ela não vai evoluir. Se ela não se entregar ao processo e me falar tudo o que está acontecendo, nós não vamos evoluir. Então, vai exigir mesmo 100% do comprometimento dela. Eu sempre brinco que não é só flores como vendem, assim, é um processo maravilhoso. Onde não é só o Instagram, né? Aquela vida de Instagram. Não é só isso. Vai ter os momentos de choro, vai ter os momentos de dor, mas que são necessários para curar a ferida. É igual tu curar uma feridinha lá. Depois de curada, tá curada. Mas lá no dia que tu machucou, tu vai ter que lavar, e tu vai ter que limpar, e tu vai ter que colocar lá uma medicação que às vezes vai dar vontade de gritar, de pular. E vai acontecer isso. Mas se tu não fizer isso, a ferida não vai curar. Vai infeccionar e vai se transformar num problema maior. Então, se nós usar essa metáfora, todos nós temos as nossas feridas internas. Se nós não curarmos, ao longo do tempo elas se tornam cada vez maiores. Então é nessa cura, às vezes vai doer, mas é uma dor que é necessária para a evolução. É aquela velha frase assim, ou você aprende no amor ou na dor. E aí, às vezes, a pessoa não consegue aprender no amor. Não adianta eu falar com ela com carinho, amiga, vamos lá, resolve isso. Não, ela não vai aprender, ela vai ter que sentir para ela poder... E geralmente é assim, né? Geralmente é na dor, né? Depende. Não posso Tu vê que nada é generalizar. definitivo pra ele, né? Não, peraí. Nada Não, Eu só aprendo na dor. Generalizar, porque você fala por você, entende? Quando tu diz geralmente assim, é porque tu tá usando a tua percepção. Que talvez você aprenda mais na dor, porque você foi ensinado na dor. E é verdade. Não vou mentir. Mas quem foi ensinado no amor, se tu bater, a pessoa foge. Se ela nunca apanhou e tu bater de cara, ela vai dizer, como assim? Ninguém falou desse jeito comigo, eu não quero saber. Vou dar um exemplo de uma criança que ganha tudo. A vida me deu sim o tempo todo. E agora que eu tenho não, o que eu faço? Não é? Eu brinco com uma das minhas mentoradas mais jovenzinhas, que eu digo para ela assim, bem-vinda ao mundo adulto, quando ela começa a infantilizar as coisas, porque nunca recebeu. Bem-vinda ao mundo adulto. Daí ela leva um choque, assim. Então, isso é vida de adulto, vamos lá, tu quer empreender, tu quer ser uma empresária de sucesso, então... Acredita aqui em mim, que tenho 20 anos a mais que tu. O que tu tem de idade, eu tô aqui desse lado. Meu filho já tem quase essa idade. Então, Eliane, como é que a pessoa então faz para chegar lá, te contratar? Tem vagas, não tem? Como é que tá funcionando isso hoje aí? Então, eu tô com algumas clientes, eu sempre estou em ciclos, né? Algumas clientes encerrando o processo, que falta 1 atendimento, 2 atendimentos. Tem outras clientes que estão começando o processo, né? Hoje eu ainda tenho alguns horários livres, porque eu estou com outros projetos também. Fiz o curso Poder da Ação aqui mês passado, então eu estava dedicado o mês de março a isso. Eu não contratei novas mentoradas, né? Porque eu foquei nisso. E aí foi um momento especial também que eu fiz para as mulheres, agora vocês podem trazer os maridos. E aí veio casais para o curso, aí o Deuclides veio também, participou. Então foi uma experiência, digamos, nova para mim atuar com casais, mas que eu amei e que eu vou fazer a próxima 2ª edição, né? Porque eu achei assim que foi muito produtivo e que exige sim essa parceria. Não adianta eu estar aqui incentivando a mulher e daí ela chega em casa e leva aquele balde de água fria do esposo, né? Não é por aí, né? Então ele precisa participar dessa evolução. Como foi contigo, né? Quando o Deuclides veio. Isso, eu arrastei ele primeiro, assim, né? Porque eu entendi que para mim andar eu precisava do apoio dele, porque
como eu te disse, eu me comportava como estável. Eu precisava do feedback dele. Eu precisava que ele dissesse, eu vou contigo. Eu não sabia andar sozinha. Hoje eu já não me comporto assim, eu quero fazer um curso, eu pego e vou. Entende? Porque hoje eu entendo que eu preciso, ele vai ter a evolução dele, eu vou ter a minha, mas que a gente busca essa evolução juntos, através de estudos, enfim, tudo que a gente está crescendo também como pessoa, como casal e como profissional, claro. Né? Mas lá eu precisei meio que puxar, assim, o que é esse curso? Não, quero saber, eu já fiz a tua... Já comprei as passagens, já fiz tua inscrição e nós vamos. Né? E foi maravilhoso para ele. Eu já tinha essa convicção que seria, né? Para ele também resolver coisas da vida dele e poder evoluir. Né? E temos aí um futuro mentor também, né? Que está esperando a aposentadoria para poder se lançar, né? Tem toda a questão dele profissional que hoje ele tem, né? De comando, que ele não pode conciliar duas funções, né? Perfeito. Então, futuramente ele fará isso também. Inclusive no mês que vem, o seu Euclides, para quem não conhece, estará aqui conosco, né? Será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. Trabalha com investimentos, né? Tem um pezinho no coach ali. E ainda trabalha na gestão no Corpo de Bombeiros há 2 décadas, né? Isso? Exatamente. Então, hoje ele é major do Corpo de Bombeiros Militar, né? Ele começou lá há 20 anos atrás, 22 anos atrás, como soldado. Então, ele transitou aí por toda a escala, né, de graduação e falta pouquinho aí para ele se aposentar, está aí comandando toda a região, né? Tudo com ele. Que legal, que bacana. Ficamos felizes aí pelo aceite, inclusive, dele. Né, aqui no próximo mês o Euclides vai estar aqui conosco. Vamos lá agradecer esse pessoal que faz esse programa acontecer, depois as considerações finais. Vamos agradecer esse pessoal, estou ali, câmera 4, Heller. Agradecer aos nossos amigos, parceiros, patrocinadores, o pessoal que investe neste negócio, que tem a sua marca divulgada e que se honra com os louros do sucesso deste programa. Que são eles Glee Makeup Hair, estilo e beleza em um único endereço. Segue lá no Instagram, @Glee Makeup Hair. All Vibrations Store, as melhores vibrações na sua cabeça. Acesse lá allvibrationsstore.com.br. Espaço de coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. E Munari Veículos, há 11 anos, a melhor revenda de Sapiranga. Nosso parceiro Master. Segue lá no Instagram, @Munari Veículos. A negociação toda digital, enfim, é fácil de fechar negócio, é em minutos. Para quem está pensando em trocar de carro aí, dá um upgrade. Essa semana aí tá valendo. É bem fácil de gastar 30 mil, né? Cara, para começar os guris são bons lá. Eliane, tu disse que tem um projeto para o mês que vem. E outra pergunta que me faltou aqui, acabei esquecendo de anotar. Já tem algum livro lançado? Eu lancei ano passado um livro digital, um e-book, né? Livro impresso ainda não, mas está no projeto. Está no projeto? Para maio tem um projeto novo chegando aí também? Isso, o mês de abril aí eu estou falando bastante sobre construção da identidade, né? E no mês de maio nós teremos então uma turma, a minha 3ª turma de mentoria online, que é para mulheres, de resgate, né? Encontro do verdadeiro eu, o nome dessa mentoria. Então é de construção da identidade mesmo, para que elas se encontrem. Eu sempre faço a associação da borboleta, né? Para que elas chegam lá lagartinha e saem da mentoria voando, né? Com as próprias asas. Essa é a intenção da nossa mentoria. Maio, então. Acontece em maio. Para quem quer informações, pode chamar lá no Insta. Pode chamar, já tem o link ali de lista de espera no meu Instagram, @Eliane da Rosa Oficial. Hoje eu atendo aqui, né, na Eco, então também qualquer dúvida podem me procurar aqui. Eu estou praticamente todos os dias da semana aí junto com o Ederson também. Que legal. Né? Então faço também esse trabalho de análise de perfil comportamental, que é fora do processo de coach, tanto para homens daí como para mulheres, né, para quem quer conhecer, entender o seu perfil, porque além de tu te entender, tu também vai começar a entender como o outro funciona e como tu se adaptar para comunicar com o outro, né? E o curso Poder da Ação, lá por julho, vai sair outra turma também. Vai sair outra turma também. Casal? Vai ser casais nesse? A ideia? Sim, para casais, legal, de novo. Bacana. Gostei muitas vezes, modelo. Porque muitas vezes a pessoa... minha vida tá dando tudo errado, Thiago. Né? Falta
né, talvez até Uma um diagnóstico. viradinha de Exatamente. chave, Vem cá, dá uma olhadinha aqui no teu perfil. Tu tá fazendo as escolhas certas? Tá procurando o caminho correto? Tá Ou muito às mais vezes nem tá simples, dando né? tudo errado, tu é só mimizento. Pode ser também. E aí a pessoa às vezes está num conflito contra o perfil ou contra os próprios valores, né? Eu vejo muito isso na questão da carreira. Tu tá lá no emprego, mas está infeliz. Por que tu tá infeliz? Porque lá não é o teu propósito. Tu precisa sair dali e fazer outra coisa. Tá perdendo O que tempo. é a outra coisa que eu vou fazer? Entenda primeiro descobrir. quem tu é, qual o teu perfil, no que tu tem habilidade para fazer. Né? O perfil influente, ele é habilidoso em vendas, em comunicação, tudo que ele tiver que comunicar. Agora, não coloca um influente cuidar da contabilidade da tua empresa que vai dar... Vai dar treta. Corta isso e mostra pro meu patrão. Bom, Eliane, gratíssimo pela tua presença, pela tua hora que é cara. É cara a hora dela, hein, cara? É cara não. É um investimento muito bem Cara, feito. É uma hora valorizada. Uma hora valorizada, A né? minha frase é: cara é o que não dá resultado. Boa, E excelente. A minha hora dá resultado. Dá resultado. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Agradeço de coração, fico feliz pelas palavras. Acho que abriu a cabeça de muita gente desse segmento, dessa plateia que tu tens, né? Então, te desejamos aqui todo o sucesso do mundo e bora lá. Gratidão, estou sempre à disposição aí para poder contribuir também, né, com o canal de vocês, e qualquer dúvida aí é só me chamar. Muito obrigado. Valeu, galera. Pessoal, valeu. Taca o dedo no sininho lá. Como é Se que faz? inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros guri. Valeu. Consome nós, é isso? Não. Não consome nós. Não? Então tá bom. Viagem. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até quarta-feira tem um terço de novo. Valeu.